Epifânia, mulher que aprendeu aos 7 anos, quando eu fui abusada pelo meu pai, que a gente não pode confiar em quase ninguém. Quando eu precisei fazer das minhas aptidões, que são muitas, né, o meu ganha-pão. E aí eu comecei a fazer bombom para vender, e eu tinha um carro marrom, e aí o pessoal começou a associar o carro marrom com a bombom, e aí eu já estava trabalhando com o Paulinho Coruminas. Ele falou assim, vamos parar com esse nome de Epifânia, você vai virar Bambam. Porque o Paulinho nunca me chamou de bombom, é a Bambam. Então aí passei a ser a Bombom e ficou Bombom. Hoje em dia, quando as pessoas me ligam e falam, quero falar com a Epifânia, primeiro eu faço sinal da cruz, depois eu respondo, porque eu sei que é problema. Em 2012, eu fazia parte do grupo de apoio da Pastoral da Criança. E eu conheci a Maria Ângela Queiroz, e uma das famílias que a gente assistia, fazia pouco tempo, tinha perdido o pai, né? E a mãe encontrava-se doente. E no dia 30 de janeiro de 2012, chegou a notícia que a mãe tinha falecido. E pediram para eu ir lá ver como é que estavam essas crianças. E eu fui. Chego na casa, tem 2 meninos, né, 13, 15 anos, e um cadeirante de 17. Fiz o meu papel, né, assisti naquilo que eu podia naquele momento. Quando eu tô vindo embora, o menino do meio, de 15 anos, me colocou a mão no ombro, que eu olho para trás e ele fala, adota nós. Eu falei assim, como assim? Adota nós? Na verdade, eu não adotei eles. Eles é que me adotaram. Eu falei, olha, eu não sei como eu vou organizar esse negócio aí. Não, mas a gente não quer ficar aqui. Na época eu já tinha amizade com o doutor Glaucir, tinha o doutor Sidney Bosch, que era uma pessoa assim. E eles sabiam que eu ia lá. Quando eu não me recordo se eu liguei para o doutor Glaucir, se eu liguei para o doutor Sidney. Um dos dois falou assim para mim, eu sabia que ia dar nisso. Você ia lá visitar essa família e ia levar essas crianças para casa. Só tome cuidado para não ser acusada de sequestro. Eu sei que em 15 minutos eu liguei para os tios desses meninos, a gente organizou isso tudo. Em meia hora eles passaram, assinaram, foram no conselho tutelar e fiquei com o termo de responsabilidade sobre os meninos. E caiu na vara da doutora Tereza. Na época era temida demais a doutora Tereza. O pessoal falava para mim, você não vai conseguir. Eu digo, vou conseguir. O processo foi 8 meses. 8 meses eu tinha já os meninos legalmente como meus filhos. Eu só não fui até o final de tirar o nome deles, tirar o nome da mãe deles e pai, para respeitar a história deles, né? Então, demorou 8 meses. Nesse período de 8 meses, a gente teve um problema familiar e eu tive que ficar com 2 sobrinhos também. O Bruno, que completou 18 anos, e a Maria Júlia, 17. Família são pessoas que não precisam ter laço de sangue. Eu vim para Poços de Caldas, eu, Deus, a cara e a coragem.
Eu estou voltando agora a falar com uma irmã. Eu não falava com ela já há alguns anos. Eu tenho um irmão vivo, uma outra irmã, eu não falo. Tenho meus motivos? Tenho, claro, evidentemente. Eu acho que filho que maltrata a mãe, que desfaz da mãe, se você não é um bom filho, você não vai ser bom nada. Então eu prego isso muito na minha vida, sabe? A gente está vivendo tempos muito difíceis, está muito chato esse mundo. Mas eu ainda trago comigo algumas coisas que parecem retrógradas, mas não são. Eu observo muito o modo que uma pessoa trata a mãe. Se a pessoa que não trata bem a mãe, ela não é um bom ser humano. Então esse é o motivo de eu não falar com meus irmãos, porque eles não trataram bem a minha mãe, a minha Maria Cheirosa, a minha Maria José. As pessoas falam assim, mas teve 5 AVC, não tem sequelas? É que as pessoas não convivem comigo. Elas não sabem o que é, se eu tenho sequelas ou se eu não tenho. E o AVC me remeteu muito a essa questão da família que a gente faz ao longo da vida, sabe? Porque todas as vezes que eu precisei que cuidassem de mim, que trocassem minha fralda, que me virassem na cama, que me alimentassem. Não tinha, com exceção do primeiro AVC, que foi em 2008, e a minha filha ainda morava comigo, minha filha mais velha. Quem cuidou de mim são pessoas que a vida me deu. As pessoas glamorizam essa coisa de projeto social. As pessoas acham que, gente, a parte mais difícil que tem do que eu faço há 32 anos, a parte pior que tem é o pedir. O pedir é muito complicado. O que eu já aguentei de humilhação, e aguento até, depois que a gente viveu em pleno século XXI, um apartheid no Brasil, né? Porque ou você era de um determinado grupo político, ou você era o outro, e o outro, mesmo que você dissesse, olha, eu não sou desse grupo, mas também não sou, tudo que é extremo, extremista, para mim nunca soou bem. Então se já era difícil eu fazer o meu trabalho antes, depois que se instalou um apartheid no Brasil, ficou mais difícil ainda. E até hoje, quando eu preciso de doações, as pessoas mandam eu fazer uma determinada, um símbolo, né? Faz o L. Mas eu nunca, em momento algum, eu postei na minha rede social que eu era petista. Em momento algum. E quando as pessoas batem no meu portão, eu não mando ninguém fazer L. Fome não precisa. Você não precisa ser de um partido político, de outro, para você acudir. Eu faço o contrário do sistema. As pessoas chegam com fome nos órgãos públicos, municipais, e elas recebem a orientação que é para elas aguardarem que o pessoal vai lá fazer o trabalho deles. Tudo bem, tem que fazer o trabalho deles, mas, gente, acode a fome primeiro. As pessoas, já chegou gente no meu portão desmaiando. E aí, eu vou fazer entrevista ou eu vou acudir a fome? Então eu faço o contrário. Eu acudo a fome,
Eu mato a fome de quem precisa com as minhas formiguinhas, que eu falo que são minhas formiguinhas do bem. Depois eu vou procurar saber. E dar voz a voz aos humildes é uma coisa muito complicada, porque o próprio sistema, ele não quer que os humildes saibam os direitos que eles têm. Então a minha responsabilidade vai além da cesta básica. De julho do ano passado para cá, tem sido muito difícil para mim. Eu posso dizer que eu não morri por 5 AVCs, eu tive 5 AVCs e sobrevivi. E quase que eu não sobrevivo à depressão. Eu tô saindo dessa depressão, não é fácil. O que eu passei, o que eu estou passando, eu não tenho inimigos. Que eu diga assim, eu tenho inimigo, não tem. Algumas pessoas é que não gostam de mim. Mas se eu tivesse um inimigo, eu não desejo para o inimigo. Eu não desejaria para o inimigo que eu estou passando. Eu estou saindo dessa depressão. O que eu quero para o futuro? É voltar a sorrir sem ter motivo. É ter vontade de levantar da cama todo dia, ir para a luta. Não quero muita coisa. Você com 57 anos, você vai... Os planos que você começa a fazer com 57 anos, eles são planos de curto prazo. Não tem mais o longo prazo. Eu não tenho mais 57 anos de vida. Então, eu quero ficar bem, eu quero ficar boa. Eu quero voltar a ser a bombom de verdade. Eu falo que tem uma palavra que eu vou levar para a vida, o significado dela. É ressignificação. É o que eu estou fazendo com a minha vida. Eu estou ressignificando. Eu estou ressignificando, inclusive, a minha vida, a minha existência. Muitas coisas que eu fiz e que não faria novamente. Muitos erros que eu cometi conscientemente. E se eu puder deixar uma mensagem aqui, eu gostaria de dizer para as pessoas: ressignifiquem. Comecem a olhar para vocês. Porque a gente passa uma vida inteira fazendo e esquece de olhar pra gente. Então, no futuro, eu pretendo ressignificar. Essa é a palavra, ressignificar.